A paz do Senhor Jesus. Vou continuar narrando o livro Faça um Favor a Si Mesmo, Perdoe. Aprenda a assumir o controle da sua vida através do perdão, de Joyce Meyer. Meu nome é Roberta Souza Santos e sejam muito bem-vindos ao meu canal Falar de Deus e com Deus. Se inscreva no meu canal, deixe o seu joinha, é muito importante. Aqui você vai ter orações, nós vamos falar da palavra, nós vamos narrar livros que você pode estar ouvindo pelo seu celular, você pode estar fazendo caminhada e ouvindo o livro, e eu coloco em etapas. Hoje nós vamos ler capítulo 2, o sentimento da ira, parte A. As pessoas que não têm Deus em suas vidas geralmente não se sentem incomodadas. Quando se iram, elas podem até pensar que essa é a maneira de resolver problemas ou o meio para conseguir o que querem. Os cristãos, porém, se sentem incomodados com a ira e até ficam confusos com ela. Como povo de Deus, costumamos pensar que por sermos cristãos não deveríamos sentir raiva. Então, costumamos nos sentir culpados quando somos tomados pelo sentimento de ira. Perguntamo-nos por que afinal ficamos com raiva quando, na verdade, essa é a última coisa que queremos fazer. Sou alguém que estuda seriamente a palavra de Deus há 35 anos e garanto que não tem desejo de dar espaço à ira. Tenho trabalhado diligentemente com o Espírito Santo ao longo dos anos, aprendendo a superar a ira e a controlá-la. Sou uma amante da paz e desejo a unidade em todos os meus relacionamentos. Detesto contenda. No entanto, recentemente, sem qualquer aviso prévio, senti muita raiva, como não sentia há muito tempo. As emoções podem se abrasar rapidamente. Não se espera que não as tenhamos, mas espera-se que não deixemos que elas nos governem. A palavra de Deus nunca afirma que sentir ira é pecado, mas ela se torna um comportamento pecaminoso quando não a administramos adequadamente ou quando nós apegamos a ela. O apóstolo Paulo nos instrui dizendo que não devemos deixar que o sol se ponha sobre a nossa ira. Efésios 4, 26, 27. Esse versículo nos dá a entender que as pessoas experimentarão o sentimento de ira, mas devem ser capazes de abrir mão dela após um curto período de tempo. Para mim, fazer isto exige dedicar um tempo a orar e a tomar uma decisão que vá além de como eu me sinto. Há não muito tempo, eu estava conversando com minha tia ao telefone. Dave e eu temos ajudado financeiramente nos últimos anos porque ela ficou viúva e sua renda não é o suficiente para sustentá-la adequadamente. Ela me passou uma procuração de modo que, a qualquer momento, se ela precisar de assistência médica, a casa de idosos onde ela mora me telefona para cuidar de qualquer emergência. Queria que minha filha fosse acrescentada à lista de pessoas que têm autoridade para tomar decisões por minha tia.
para que, caso eu estivesse fora da cidade, suas necessidades médicas fossem atendidas. Pedi que minha filha fosse à casa da minha tia com o documento da procuração, mas ela ficou muito defensiva e recusou-se a assiná-lo. Quando minha filha me disse o que aconteceu, imediatamente, sem pensar duas vezes, fiquei com tanta raiva que pensei que iria explodir. Eu esperava que minha tia simplesmente confiasse em mim e fizesse o que eu lhe pedi. Por isso telefonei para ela e lhe disse exatamente o que pensava, lembrando-lhe que tudo que eu havia feito por ela e dizendo que não gostaria daquele comportamento egoísta. Ambas estávamos com raivas e dissemos muitas coisas que não deveríamos ter dito. Para ser sincera, eu achei que estava certa por estar com raiva, e isso foi um erro. Justificar a minha ira me permitiu ficar presa a ela por 3 dias, enquanto esperava que minha tia me telefonasse pedindo desculpas, o que nunca aconteceu. Durante esses 3 dias, contei a diversas pessoas de minha família e a uma amiga tudo o que havia acontecido, destacando o quanto eu a achava egoísta. Naturalmente, isso também foi um erro, já que a palavra de Deus nos ensina a não fazermos nada para ferir a reputação de outra pessoa, a não fazermos fofoca ou sermos mexeriqueiros. Cada vez que eu contava a história, minha raiva recebia mais combustível e queimava com mais calor do que antes. Posso dizer sinceramente que não me lembrava de ter ficado com tanta raiva por tanto tempo, há anos. O que aconteceu? Em primeiro lugar, eu estava muito cansada quando essa situação surgiu. Agora entendo que agi precipitadamente na maneira como lidei com o meu pedido. Por estar cansada, não dediquei tempo para explicar direito a situação à minha tia, e isso abriu a porta para a confusão. Eu não apenas estava cansada, como também estava lidando com muitas questões urgentes para minha tia e minha mãe nas últimas semanas. Eu estava me sentindo pressionada e procurando maneiras de facilitar as coisas para mim. Na manhã do 4º dia após o incidente, percebi que a ira que eu sentia havia se tornado um empecilho para a minha intimidade com Deus e estava me impedindo de estudar a palavra de Deus como deveria. Continuei pensando sobre a situação e não consegui tirá-la da minha mente. O que geralmente acontece comigo até eu confrontar e resolver questões difíceis. Comecei a sentir que Deus queria que eu telefonasse para minha tia e pedisse desculpas. E admito que não estava com nenhuma vontade de obedecer. Quanto mais eu abria o coração para Deus, mais claramente eu via o lado da minha tia naquela situação. Ela tem 84 anos e está perdendo rapidamente a sua independência, o que é compreensivelmente muito difícil para ela. Do seu ponto de vista, ela provavelmente ficou surpresa com a reviravolta nos acontecimentos. De repente, eu estava enviando papéis para serem assinados por ela para que minha filha pudesse tomar decisões acerca de sua saúde, caso eu estivesse fora da cidade, sem explicar exatamente o que aquilo significava. Depois de esperar por algumas horas, por estar temerosa de dar o telefonema, finalmente liguei e disse a ela que sentia muito por ter ficado tão irada. Para minha agradável surpresa, ela me disse que sentia muito também e que havia agido mal porque ficou confusa
Dentro de 2 minutos, toda a situação foi resolvida e minha paz voltou, assim como a dela. Depois do incidente, entendi que eu poderia e deveria ter lidado com a situação com muito mais sabedoria e tendo muito mais preocupação com os sentimentos dela do que havia tido. Eu, genuinamente, me arrependi diante de Deus, não apenas por continuar com raiva por 3 dias, mas também por ter feito fofoca sobre a situação com outras pessoas. Eu quis compartilhar essa história com você simplesmente para mostrar que a ira pode nos dominar rapidamente e por mais cristãos que sejamos, nunca estamos acima de nos sentirmos tentados a ficar com raiva. Lamento muito por ter deixado a ira permanecer por 3 dias, mas fico feliz porque não deixei que ela se tornasse uma raiz de amargura em minha vida e continuasse envenenando minha alma por ainda mais tempo. Deus é lento para se irar e devemos ser assim também. Ele controla a sua ira. Isso significa domínio próprio. Deus muitas vezes desviou a sua ira e não deu vazão à sua indignação. Salmos 78, 38. Desviou a sua ira significa que ele a controlou. Lembre-se de que o domínio próprio é um fruto do Espírito. É um aspecto de caráter de Deus que ele compartilhou conosco. Vemos muitos exemplos na Bíblia em que um homem provocou a ira de Deus e ele se conteve. Na situação com minha tia, levei 4 dias para me conter e não sinto orgulho disso. Nosso desejo deve ser sempre termos um comportamento mais parecido com o de Deus. Eis um exemplo a ser seguido. Nossos pais no Egito não atentaram às tuas maravilhas, não se lembraram da multidão das tuas misericórdias, nem imprimiram a tua bondade. Mas eles foram rebeldes e provocaram o Senhor junto ao mar, o Mar Vermelho. Mas ele os salvou por amor do seu nome, para lhes fazer notório o seu poder. Salmos 106, 7 e 8. Embora os filhos de Israel fossem rebeldes e merecessem ser punidos, Deus os perdoou e demonstrou que a bondade era sua natureza. Em outras palavras, Deus é amor. E isso não é como um dispositivo que ele liga e desliga. Ele é sempre o mesmo e nunca permite que o comportamento dos outros mude. Eu permiti que o comportamento da minha tia mudasse rapidamente quem eu sou. Mas, se tivesse pensado antes de reagir, toda a situação poderia ter sido diferente. Eu reagi com base nas minhas emoções, em lugar de agir com base na palavra de Deus e de seguir o exemplo dele. Durante muitos anos da minha vida, eu fiz o mesmo em muitas situações. A ira era algo que fazia parte da minha vida, até que eu me dispus a permitir que Deus me transformasse. Bom, hoje vai ser essa parte A do 2º capítulo, Perdoe. Desejo a todos muita paz, que Deus abençoe a todos e um bom descanso. Paz do Senhor, queridos.